Esse é um exemplo da página que a gente vai desenvolver hoje usando o Bootstrap, tá? E a gente vai entender um pouquinho como que ele funciona. Então, vamos lá. Primeiro ponto, começa na própria cabeça da página, né? Na head. Eu preciso indicar o meu link, onde eu estou indicando aonde ele vai buscar o CSS, e inserindo essas linhas, essas 3 linhas, responsáveis pelo JS, caso precise utilizar o JS no meu Bootstrap. Tudo bem? Outra coisa bem interessante, tá? Nesta parte, eu tô criando, né, uma div, tá? Dentro da div, eu vou colocar a tag H1 que a gente já estudou e a tag P. São tags responsáveis aqui por título e tag de parágrafo. E eu vou indicar dentro dessa div qual a minha classe, o meu CSS do Bootstrap que eu quero aplicar. Então, esse cara aqui é responsável por deixar esse fundo cinza. Então, todo esse fundo cinza é aquela classe que vai indicar. E o texto centralizado é porque ele usa esse comando de centralização de texto, tá? Por isso que o meu texto vai ficar no centro. Lembrando que aqui ele aplica o comando de CSS para toda a div. A partir desse momento, a gente vai trabalhar bastante com a questão da div, tá? E o principal que eu gostaria de conversar com vocês hoje é sobre o container, tá? O Bootstrap, ele trabalha com container. Para a gente entender um pouquinho mais, eu vou explicar para vocês como que ela funciona, tá? O Bootstrap, ele trabalha com uma grid. O que seriam essas grids? São grades. Ao total, o Bootstrap, por padrão, ele trabalha com 12 colunas, tá? 12 grids. Então, pensa na minha tela, no meu site, igual esse site, e eu vou dividir ele em 12 partes. É isso que o Bootstrap faz. Então, ele divide sempre aqui em 12. Porém, na hora de eu construir o meu layout, eu posso pensar em divisões para esse layout. Então, aqui no caso, no nosso exemplo, onde eu realizo 3 colunas, eu quero 3 colunas de tamanhos iguais, eu vou trabalhar de que forma? Com 3 dividido por 12 são 4. Então, cada div vai ter 4 colunas aqui que eu vou trabalhar, tá? Sempre a minha soma tem que dar 12 no final. Por exemplo, vamos lá no nosso exemplo. Eu quero que a minha primeira trabalhe com 3, a segunda com 3. A última ela vai ser maior, ela vai ser uma coluna de 6. Vou salvar. Quando eu aplico, vocês vão ver que dividiu metade para esses, que 3 mais 3 dá 6, e os outros 6 ficou para a coluna 3. Então, sempre eu tenho que pensar dessa forma. Então, aqui tem alguns exemplos. Eu posso dividir 4, 4, 4. Posso dividir 4, 8, 6, 6. Ou posso fazer uma linha de 12, caso eu queira também, tá? Coisas interessantes aqui, ó. Toda vez que eu quero uma linha nova no Bootstrap, eu uso essa classe, a classe de linha, row. E toda vez que eu quero criar uma coluna, eu vou criar a classe col, de coluna, tá? A linha, eu não preciso indicar nenhum número. A coluna, eu vou indicar um número para essa minha coluna, tá? E um padrão. Quais os padrões que ela tem, tá? Vamos entender os padrões aqui do Bootstrap. Ele tem o XS, que é para telefones, o SM, que é para tablets,
o MD desktop e o LG telas largas. Eu vou trabalhar, normalmente a gente trabalha bastante com SM ou com MD. Vou trabalhar com vocês aí com SM. Então, vamos lá para o nosso exemplo, tá? Construindo. Estou criando aqui uma div de linha. E dentro dessa linha, eu vou criar uma minha div de coluna. Então, uma div de linha para uma div de coluna de 3, mais uma div de coluna de 3 e uma div de coluna de 6. Vamos ver na prática aqui como que isso pode ser feito. Vamos supor, tá, gente? Vamos pensar numa outra estrutura de site. Eu vou querer uma coluna de 3 e uma imagem desse lado. E na linha de baixo, eu vou querer 3 colunas, ok? Então, vamos lá como que isso pode ser feito. Vou apagar aqui para a gente fazer junto. Só vou copiar esse comando para não precisar ficar fazendo toda hora aqui o código. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu tenho que sempre criar um container. Então, eu vou colocar aqui, ó, div class container. Esse container, eu posso usar o container normal ou container fluid. Ele só vai alterar aqui a margem da minha página, tá? Para que meu site ele tenha uma margem específica. Dentro dele, eu vou criar agora aqui uma div class de linha. Lembrando que agora eu tenho que fazer aquela minha estrutura, que eu quero a metade para uma imagem e a outra metade eu quero para o meu texto. Então, eu vou colocar um div class col de coluna SM, metade de 12, 6. Fecha a minha div. Aqui dentro eu vou inserir a minha imagem. Então, eu vou colocar aqui, ó, tag img src e vou fechar. Deixa eu ver uma imagem que eu tenho aqui. Imagem 1 JPEG. Só para a gente ter uma imagem, né? Imagem 1.jpg. E depois, né, gente, vou fazer lá a minha coluna. Vou colocar novamente uma div class col sm 6. Vou colocar aqui a minha coluna, correto? Vamos lá ver como que tá ficando o nosso layout. F5. Ele não abriu a imagem. Coloquei o nome da imagem diferente. Deixa eu ver aqui, propriedades. Ah, minha imagem é PNG. Então, vamos lá. PNG. Salvo. Executo. Então, ficou aqui, ó, para a imagem e minha coluna aqui do lado. Tudo bem? Agora, embaixo, gente, finalizei essa linha. Não quero mais nada nessa linha. Vou criar uma linha nova. Então, vou colocar aqui, ó, o div class de linha. Acrescento uma linha nova. Dentro dessa linha, eu vou colocar o div class col sm. Vamos fazer 4 colunas aqui, né? 4 colunas, são 12, então eu divido 12 por 4, dá 3. Então, cada uma vai ter que ter o tamanho 3. Ó, a minha coluna 1